Então, sobre o dia aqui de hoje do índice, ele abre ainda aqui em uma linha de tendência de baixa nessa região, com essa barra aqui, mas você ainda não tem nada muito claro, então é bom esperar sinais. E o dia começa a se desenvolver com movimentos fortes aqui na compra, inicialmente, mas eles não dão continuidade. Então, mesmo para quem conseguiu comprar correções ou comprou barras, o preço ele demorou muito para dar continuidade. Até depois fez mais uma, talvez uma oportunidade aqui na compra, que foi esse movimento de duas pernas que veio corrigir aqui nessa região aqui de gap, no início do impulso de alta. Então, talvez entraria alguma defesa aqui. Tanto que esse foi talvez o principal trade que a gente fez na parte da manhã, que foi comprar o fechamento dessa barra aqui. E aí tinha outros motivos também. Esse aqui era uma barra de vácuo, uma barra clímax, um vácuo, uma barra climática e assim. Agora aqui não dá para ver bem, mas tinha lá de cima uma linha de tendência que foi rompida, era mais ou menos aqui numa região, e aí o preço tocou mais ou menos por cima aqui dessa linha, então poderia ser um movimento assim bem normal, o preço vir aqui, aí toca no ponto e vai um movimento para cima, é uma segunda perna do tamanho dessa aqui, é bem normal, mas acabou falhando, não aconteceu, o preço não conseguiu, depois de muitas barras, fechar a barra acima dessa barra de venda, ou acima dessa barra de venda, ou acima dessa barra de venda, então o preço não fecha nenhuma barra acima. Então você já tem que começar tomando cuidado. Quando o preço volta mais uma vez a perder esse ponto aqui abaixo da 21, ele, ele começa a mostrar um certo desequilíbrio. Então, pro lado da venda. Mas, assim, ao mesmo tempo, isso aqui tudo inicialmente começa a se desenrolar começa a ir mais para o lado de uma lateralidade. Porque você tem confusão, você tem uma média móvel aqui no meio sendo cortada, você tem o preço indo para baixo dessa região com alguns impulsos, então aí pelo menos três puxadas, uma, duas, três, então talvez algum tipo aqui deu edge, o preço vem para as mínimas. Então é por esse motivo que também é difícil você operar aqui na venda. O melhor realmente quando existe muita dúvida ou quando existe algum sinal que não fica muito evidente, que te dê probabilidade para fazer um trade, é que você não faça nada. Então é quase que uma regra isso da metodologia. Você está com muita dúvida sobre a direção do mercado ou sobre o trade, você fica de fora, espera a continuidade e aí espera o outro trade. Ou se você estiver ainda muito em dúvida e quiser entrar na operação, você pelo menos precisa buscar risco-retorno. Porque se você está em dúvida, é porque provavelmente o trade ele não tem tanta probabilidade assim, não é algo tão claro. Então você vai estruturar de forma que você busque um retorno maior do que o tamanho do stop. E aí nesse caso, para quem vendeu esse tipo aqui de barra, provavelmente pensaria dessa forma, essa barra aqui ou essa barra aqui. Eu não gosto de fazer esse tipo de rompimento quando eu estou muito na dúvida, ainda mais rompimento, porque a gente sabe que 80% das tentativas de rompimento vão falhar. E aí, para quem vende isso aqui, provavelmente usaria algum tipo de stop assim acima de um movimento e teria que tentar buscar risco-retorno. Então, duas vezes o stop, por exemplo, é um tipo de risco-retorno. E aí, é claro, dependendo como o mercado se desenvolver na continuidade, você vai talvez até desistir da operação. E aqui, talvez ele dê motivos realmente para desistir. Baixo aqui nessa região, existia aqui uma área aqui de suporte de outros dias. E também o movimento projetado, do primeiro impulso aqui projetado para baixo, ele ia dar, eu não lembro agora exatamente o ponto, mas era mais ou menos aqui nesses pavis aqui, ia dar essa região, ia ficar por aqui. Então tinham confluências de resistência. Que o preço chega nesse local aqui com algumas puxadas também. Então, mesmo que agora considere tudo isso aqui como uma puxada, porque rompeu o mínimo e ficou abaixo, inclusive testou aqui o ponto de rompimento e deu continuidade nessa barra. Então, como ele fez isso aqui, aí você poderia contar até mesmo tudo como uma puxada. Traders vão contar de formas diferentes, mas não importa muito. O que importa é o comportamento aqui do preço. Que você tem puxados, o preço está indo abaixo. Aqui veio fazer mais um teste nessa região. E aí, mas ainda, e tudo isso ainda aqui nessa região de ponto de rompimento. Então é uma região aqui que poderia se tornar uma resistência e se tornou. Porque quando o preço testa aqui mais uma vez, ele dá mais uma puxada para baixo. Então você tem aqui
consecutivas puxadas, perdendo mínimas e falhando numa região muito forte de suportes. Então isso aqui em algum momento pode até habilitar algum tipo de compra, como essa barra ou como essa barra aqui de continuidade. E essa aqui inclusive foi uma compra que eu fiz aqui no meio dela, com a ideia de comprar essa aqui, mas não deu. Então eu já entrei aqui um pouco atrasado, mas também não teria problema comprar essa barra aqui. Contanto que se fosse tentar testar a máxima aqui, o gap pelo menos, que foi mais ou menos onde que eu tentei ir. Eu ainda sei um pouco antes, acho que nessa barra aqui, que eu tinha saído. É, porque o mercado aqui você tem que perceber em algum momento que apesar de ele estar testando pontos de rompimento, ele desde o começo do dia os compradores se mostram assim, cada pouco. Então aqui tem comprador, teve barra compradora, o preço foi abaixo, aqui você tem mais barras compradoras. Isso aqui tem uma sequência forte, aqui, interessante na compra. E aqui você também tem movimento. Aqui você ainda não sabia se você se posicionou por aqui na compra, mas é possível que em algum momento do dia o mercado é, voltasse a fazer um impulso mais forte para compra ou pelo menos uma correção profunda, porque você tem muitos compradores ainda no dia produzindo movimentos de compra com continuidade. E aí você vê o que o preço está fazendo abaixo de mínimas aqui em algum momento. Até aqui ele acelerou, acelerou. Aqui não tem nem chance de você comprar nessa região. Essa aqui provavelmente também não. Mas em algum momento o preço acelera e aí começa a perder mínimas. E quando perde mínima aqui, olha o que ele faz abaixo. Ele anda muito pouco abaixo da mínima e volta bastante. Então ele vem aqui, perde depois essa outra mínima, anda um pouquinho aqui, e aí já volta uma barra. E aí, mas depois você rompe novamente. Aí perde essas mínimas e a cada barra ele vai rompendo mínima e volta para cima do ponto de rompimento anterior. Ele perde novamente e volta para cima do ponto de rompimento anterior. Então, em algum momento, isso aqui você tem uma micro edge, inclusive. Isso aqui vai dar em algum momento confluência para talvez tentar alguma compra, ainda que as compras aqui tenham probabilidade bem mais baixa devido a você estar contra isso aqui. Então você tem que considerar que você está contra esse movimento e a qualquer momento o preço pode cair novamente. Mas claro, quando ele dá uma continuidade boa assim, tem uma chance interessante de ele produzir mais uma perna para cima. Foi o que ele fez e acabou que essa perna aqui criou uma armadilha de duas pernas. Talvez foi o trade do dia, provavelmente que funcionou bem, né? E o preço vem acima dessa máxima, falha, faz duas pernas. Quando tem muitas confluências assim, e o preço anda assim para o lado que parece que ele andaria, ele tende a ir bastante longe muitas vezes. E aqui você também tem os 50% de todo esse movimento aqui de queda. Se projetar os 50%, ele vai dar mais ou menos por aqui também, nessa região. Então você tem muitas confluências aqui. E a probabilidade era grande aqui de que o preço viesse pelo menos aqui no meio desse range novamente, ou testar a mínima, que era mais ou menos o que eu acreditava, que era onde eu tinha alvo, porque eu entrei aqui vendido aqui nessa região, e vendi mais um pouco aqui quando o mercado estava rompendo abaixo. Então, claro que já deu parciais aqui no meio da região, deu parciais aqui embaixo, então você já vai fazendo parciais que o risco retorno aqui ele já era muito bom. Então, mesmo para quem vendeu aqui essa região, mesmo quem vendeu não tão bem assim, você teria um stop mais ou menos isso aqui, ou que você quisesse um pouquinho mais, e o teu retorno ele era aqui, pelo menos aqui nas mínimas, ou parciais aqui para cima um pouco. Então você já tem um risco-retorno interessante e não só isso, você tem probabilidade. Então se esse risco-retorno parece isso aqui, provavelmente não é, provavelmente é um pouco mais, né? É mais ou menos assim, porque você tem que ponderar, colocar probabilidade junto. Então é um bom trade. E ele foi lá nos alvos, aqui me tirou fora, e depois que ele chega nos alvos, a forma com que ele chega no alvo é muito desequilibrada. Então, algumas pessoas, alguns traders até seguram mais aqui as posições, alguma parte dos contratos para levar um pouco mais baixo, para realizar lucro depois, porque o preço chega muito forte na região de alvos e ele não dá nem chance para quem quer comprar. Então, isso aqui não é uma barra de compra, isso aqui é completamente uma barra de realização de lucro. Provavelmente uma armadilha para quem comprou aqui o rompimento dela. E o preço segue caindo e segue muito forte. Eu decidi zerar minha posição aqui na tarde e no dia. Isso aqui é baixa probabilidade, essa continuidade. Mas às vezes acontece. E nesse caso aqui aconteceu. O importante para quem está operando aí para esse action não é você pegar isso aqui. Isso aqui é o de menos. É difícil pegar isso aqui. Estatisticamente também é bem provável que você venda aqui, por exemplo, com um stop aqui e aí corra esse risco aqui
e pegue isso aqui de retorno. Isso aqui é bem provável. Não vai conseguir repetir isso no longo prazo, não precisa nem se preocupar com esse tipo de comportamento. O importante aqui na leitura do preço é ver que ele rompeu essa mínima, nem conseguiu mais testar a mínima. Isso aqui é sem chance, isso aqui é uma barra só de realização de lucro. Não tem a menor chance de você comprar isso aqui. É isso que tem que observar. E o preço depois continua caindo. Você não precisa vender, mas até porque as barras são um pouco climáticas, mas você sabe que você não tem a menor chance de você buscar compras. Então, tá tranquilo, você não vai buscar compras, você não vai perder dinheiro aqui. No máximo você vai ficar no 0 a 0. E se você fosse fazer alguma coisa, você ia ver a força do movimento e ia tentar se posicionar do lado da venda. E aí, se você vai conseguir ou não, depende muito da habilidade de cada um de leitura de price action para conseguir participar de alguns movimentos, como esse aqui que foi mais difícil. Esse aqui provavelmente eu não conseguiria participar, porque eu achei ele muito agressivo. Mas pelo menos não perderia dinheiro fazendo a leitura correta do preço, que era com essa ideia que provavelmente o preço vai um pouco mais baixo devido a essa força. Então ele precisa, antes dele parar ou dele reverter, ele precisa dar alguma quebrada assim na força, para depois o preço talvez ir acima. É a mesma coisa aqui. Ele não ia parar assim do nada isso aqui e voltar. É muito baixa a probabilidade. Mas quando ele está caindo aqui, já dá uma pancada para cima, ó, mais uma bem forte para cima, mais uma aqui pequena, e começa a fazer isso aqui, daqui a pouco ele poderia ir para cima, porque olha aqui como já tem movimentos para cima. Então, aqui não aconteceu. Tem uma queda aqui muito íngreme, vai ficando mais íngreme, mais íngreme. Você não vai comprar aqui essa barrinha achando que vai fazer isso aqui. Às vezes acontece esse tipo de movimento, mas quando acontece, quem opera price action há mais tempo normalmente prefere levar um stop, prefere estar vendido aqui nessa região e levar um stop se acontecer isso aqui, levar um stop aqui pelo meio do caminho, do que tentar ficar comprando aqui e achando, tentando pegar isso aqui, que é muito baixa probabilidade. Então, essas aí algumas coisas e algumas dicas aí de movimentos que daria para ver hoje aí no mercado. E esse movimento que provavelmente buscou isso aqui projetado para baixo, não cheguei a ver antes, mas provavelmente deve ter dado mais ou menos nessa região. Quando ele rompeu aqui muito forte, ele deve ter ido buscar isso aqui, esse range projetado lá para baixo.